Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Café com Corretor. Hoje aqui na nossa mesa uma presença ilustre. Ele que é proprietário da Idealize Negócios Imobiliários, Agnaldo. Tudo bem, Agnaldo? Muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado pelo convite. É muito gratificante estar aqui hoje com Café com Corretor. Boa noite a todos. E hoje estamos aqui para a gente conversar, falar um pouquinho do mercado imobiliário, mercado atual, mercado lá de trás, né, que tem muita história para contar. Tenho 15 anos aí de mercado imobiliário, então por trás desses 15 anos aí tem chão, tem né, muita Agnaldo? história. Então pronto, você que já está aqui no início, não esquece, deixa o like, ajuda o canal a crescer, ajuda a gente a chegar em mais plataformas, em outras pessoas. Você que já está inscrito, meu muito obrigado. E para você que não se inscreveu, se inscreve nesse botão aqui, inscreva-se, é gratuito e você vai ajudar muito esse canal a crescer, beleza? Meu amigo, você já deu um spoiler aí, 15 anos de mercado de imobiliário. Começou 15 em que ano anos. exatamente, então? Comecei em 2010. Simples, né, cara? 2025 a Comecei em mente falha. 2010 lá na Direcional. Ficou quanto tempo na Direcional Direcional? Vendas. Fiquei 6 anos na Pô, foi um Direcional. tempo, hein, cara? Chegou a 6 fazer anos. aquela desenvolvimento de carreira ou foi sempre como corretor? Sempre como corretor. Sempre fui braço direito, às vezes dos gerentes, que eu Certo. estava na equipe, ajudava, sempre estava ajudando todo mundo. Nunca me deixaram aprender a trabalhar com Minha Casa Minha Vida. Sempre fui do médio alto da Direcional. O Direcional veio para Manaus para construir a Elisa Miranda, Sim. lá no distrito. E aí fez as 4 etapas da Elisa Miranda. Depois viu o potencial que tinha na cidade. E aí começou Aí que eles fincaram a bandeira aqui, fincar né? a bandeira. E aí eu comecei a trabalhar com os produtos médio alto da Direcional, porque eles tinham os produtos Minha Casa Minha Vida na época, que era o Total Ville, Lá pra o Barreira. Alegro, lá para Barreira. Sim. Mas eu sempre foquei nos empreendimentos de médio alto padrão, que era o Esplendor, ali na Jacira Reis, o Parque Ponta Negra, que era o Reserva das Águas e o das Reserva das praias, né? Praias, o Gran Vista, que foi um sucesso de vendas, o Weekend, um sucesso de vendas, ambos na Ponta Negra. Aí tem o Grand Prix também no Parque 10, aí tem o Equilíbrio também no Parque É 10. muito produto Todos que a gente esses nem tem mais noção. empreendimentos. Hoje tá tão na nossa cabeça com Minha Casa Minha Vida que a gente nem lembra desse produto, são da Direcional, né, cara? Exatamente. Foram esses produtos que a gente vendeu muito na época. Foi neles que tu fez teu nome. Neles que eu comecei a aprender um pouquinho do Legal. mercado imobiliário. Não foi fácil, demorou, mas a gente Depois foi engrenou. aprendendo. Depois engrenou. Tu é um cara que eu conheço há pouco tempo pessoalmente, mas me parece ser um cara que sempre busca conhecimento, tá sempre em busca das novidades, investir nesse aspecto, né? Sim. Lá atrás, o Agnaldo de 2010, quando entrou no mercado, já tinha também essa visão de precisar ser um profissional diferenciado. Como é que foi essa tua experiência, por exemplo, lá no Parque Ponta Negra? Não estava me contando que era obrigatório a gente estar de terno e tudo mais, era isso? Exatamente. Parque Ponta Negra foi um evento, foi um lançamento no mercado imobiliário que revolucionou o mercado imobiliário, né? Lá atrás, foi em 2012, eu acho, o lançamento do Parque Ponta Negra, junto com a JHSF, que foi uma empresa que fez o Shopping Ponta Negra, e é uma empresa consolidada em construção de shoppings no país. Ela também fez o Cidade Jardim de São Paulo, City Center, Horto Bela Vista, em Salvador. É uma empresa consolidada. Já tem o renome, né? É muito renomada. E ela veio para fazer isso em Manaus, com o Shopping Parque Ponta Negra, e fazer essa mesma integração que ela fez em Cidade Jardim, no Parque Ponta Negra, no condomínio Reserva das Águas e Reserva das Praias. E na época tinha um stand super moderno, chique, um stand enorme, com todos decorados, todas as metragens. O corretor tinha que andar muito bem alinhado, terno e gravata, senão segurança não deixava o corretor entrar no Nem passar. stand. A exigência era muito grande para o corretor estar andando ali alinhado, de forma que Isso tem em que andar. 2012, 2013, ali no lançamento do Reserva do Parque Ponta Negra. Certo. Então, lá atrás, nesse empreendimento, já tinha essa exigência quanto à aparência, quanto à roupa. Tinha, quanto à roupa, corretor bem cuidado ali. Não podia chegar largado, não. Não podia chegar largado, barba feita, cabelo penteado. Era um negócio, uma exigência, aparência, né? Sim. Primeira coisa que vende é a nossa aparência, né? A gente se vende, né, no nosso A gente se trabalho, vende, né? Ainda mais para esse exatamente. público, né, Gnaldo? Exatamente, Por mais que principalmente a o gente médio alto padrão, né? não enxergue isso como fundamental, mas querendo ou não é como se joga esse jogo, né? Exato. E eu te escutando falar sobre como é que era, eu fico olhando para hoje. A gente tem muito... O nosso dia a dia é mercado imobiliário. A gente vive e respira 24 horas. Se duvidar, nossos amigos
todos são no mercado imobiliário, ou quase todos são no Sim. mercado imobiliário. Então isso vira rotina pra gente. Rotineiro, Eventos, grandes empreendimentos, casas e imóveis bonitos, apartamento luxo. Mas eu tô pensando que nessa época eu não tinha a menor noção do mercado imobiliário. Nessa época. E aí eu vejo tu falando disso, eu nem sabia desse stand. Eu sou manauara, cara. E aí, olha como é louco. Tipo, tu tá falando, eu tô imaginando, cara, que stand era esse? Como é que eu nunca. Eu tô aqui me perguntando o que que eu tava fazendo em 2012 Que eu não vi que eu isso. não vi esse negócio, que eu não vi esse movimento. E eu lembro muito bem, só um adendo, na época eu tinha uma franquia e o meu sócio na época queria abrir uma imobiliária. E eu não deixei. Caramba. Falei, que nada, eu não entendo nada disso, nem entendo. E ele na época namorava uma amiga nossa em comum, que é corretora de imóveis até hoje. É, ela atuava no mercado e ela convencendo ele, ela tava, parece que ganhando muito dinheiro na época, né? Que eu não sei se foi o caso, mas nessa época aí era a época que o pessoal tirava pedido. Chegou a A viver gente isso. tirava pedido, né? Na época do Parque Ponta Negra, o cliente chegava lá e falava o que que eu tenho que fazer para comprar. Na época não era tão criterioso a compra, Não não tinha existia o crédito crédito associativo, né? associativo, Sim, né? sim. Era o cliente chegar e ver ali a forma de pagamento e Pronto. comprar, Saía de lá né? com a compra Saia feita. de lá com a compra feita, né? Não tinha essa análise de Essa crédito como tem que burocracia que tem fazer, que hoje. tem hoje, né? Então a gente realmente tirava pedido. Era um pouco mais fácil vender, Sim. porém a comissão era Era muito menor, menor né? do que é hoje, né? Sim. Na época lá, a imobiliária pagava para o corretor 1% Certo. de comissão e o cara tava feliz da vida e trabalhava de Como 8 às vezes até 10 horas da noite ali, 16 horas no dia de 16 boa. horas no dia. Eu lembro que eu trabalhava sábado, domingo, feriado. Tinha dia que eu não sabia se era sábado, se era domingo, Já se porque perdia. tava trabalhando do mesmo jeito, Aham. entendeu? Então, assim, sempre trabalhei muito, sempre me dediquei muito, que é um mercado que você muda a sua vida, mas é um Sim. mercado que precisa de uma dedicação muito grande para você aprender, para você ganhar respeito, para você ganhar credibilidade, para Ser você ganhar reconhecido, né? autoridade, para você realmente ser reconhecido naquilo que você faz. Hoje, Gagraldo, nesse momento que a gente está indo, em abril de 2025, você se considera esse profissional que já, nesse patamar que você está falando, reconhecido, com autoridade, desejado pelos clientes, respeitado pela tua carteira de cliente? Não, muito pelo Dá falta contrário. ainda, Gagraldo? Tenho que aprender muita Ainda tem coisa chão? ainda. Eu tento me dedicar todo dia, cada vez mais, tento buscar isso, mas tem muito chão ainda pela frente. Claro que eu já conquistei Sim, muita claro. coisa que eu nem esperava hoje na minha vida ter, mas tem muita coisa ainda, tem muito chão ainda pela A gente ainda frente pode ainda. evoluir, né, mano? Muito. O Pô, mano. mercado ele tá em constante evolução, né? Pois é, pra Quem ti, não mudou, melhorou? Mudou alguma coisa? Tem algo que melhorou? Ou pra ti tá do mesmo jeito? O que que tu entende nesse aspecto, por exemplo? A gente tava conversando um pouco antes, essa questão da facilidade que antes a gente tinha, que o mercado tinha para acolher corretores, ou para ter corretores trabalhando nas suas respectivas equipes. O que que tu percebe que mudou nesse aspecto que tu acha pior do que era nessa época? o mercado antes, para você ser corretor, não era aquela coisa de Do ah, glamour. vem. Não tinha Não esse tinha esse negócio, glamour que a qualquer profissão um que tem. podia ser, não. Eu lembro que para eu ser corretor de imóveis, Hum, eu passei por uma entrevista certo. na direcional e eu não passei na entrevista. Aprovado. Eu fui reprovado por dois motivos. Eu não tinha carro e eu não tinha notebook. Ah, não. O Não tinha corretor ferramentas de não tinha trabalho. ferramentas de trabalho, Entendi. entendeu? Então, assim, para ser corretor, tinha que ter um carro para atender os clientes e Certo. tinha que ter o notebook para trabalhar. Eu não tinha nenhum dos dois. Uhum. E eu falei, você pode me contratar. Eu vou conseguir tudo isso em pouco tempo. Mas mesmo assim, eu não consegui. A moça não me chamou para ser corretor. Quem é o E aí nome eu. dela? Calma, sacanagem. Vamos É expor a Márcia, é bichinha. Márcia. Márcia, tu ainda tá no mercado, mas a gente vai te conversar. Vai E lá, vai. aí eu trabalhava numa loja multimarca no shopping. Certo. E uma amiga vendedora da loja tinha o irmão dela que era gerente da direcional. Foi Você no... conhece o cara que é o Marcelo Bentes. Ah, sim, gente boa. Já E esteve aqui aí, conosco. exato. E aí ela ficava falando com ele e ele falou assim: não, eu vou chamar esse corretor para trabalhar. Foi no QI. Fui no QI. Tem Aí ele me dica. chamou para trabalhar, fiz parte da equipe dele na direcional esse tempo todo. E no início era. Filha da puta, aprende essa porra, caralho! Era na porrada. Era na porrada, entendeu? Então, assim, a gente ficava com raiva, mas assim, hoje você vê que é pro nosso bem, para Sim, você aprender, sim. Era um tipo entendeu? de brutalidade, por assim Para dizer, você que era pra você aprender, acordar, para né? você Se acordar, desperta, mano. entendeu? Se desperta. E assim, na época,
Porra, para você fazer uma venda tinha uma burocracia do cacete de tirar uma porrada de cheque do cliente. Era no cheque No ainda, né? cheque, todo corretor tinha que ter uma HP, uma calculadora que tinha que fazer aquela conta ali certinha, centavos. Se tu Tinha que erra, bater certinho. Se errasse, a bronca era tu contigo. tinha que fazer o cliente dar outro cheque. E o medo que o corretor ficava do cliente Não querer falar, eu não quero mais essa porra. mais. E aí, a gente Hoje em dia estudava muito. Hoje em dia a gente pode xingar o corretor assim? Nossa senhora, precisa. Meu irmão, Nem pensar, nem né, cara? sonha. Que senão, no outro dia, ele tá trabalhando em outro lugar. Ou, Na época, se for só isso, tá tudo certo. O problema é ele o denunciar, problema é ele denunciar alguma assim. coisa. Assédio moral. Assédio moral. Hoje em Então, dia tá- assim, na época, para ser corretor, não era simplesmente fazer um anúncio em rede social, em qualquer coisa. Esperar o cliente vir. Não era assim, entendeu? Então, pelo que tu tá me falando, era muito mais ralado, porque exigia mais, né? Muito mais ralado. E Muito mais ralado e comissão menor. exatamente, com uma comissão, Comissão né? menor. Hoje, sei lá, trabalhando com que as construtoras pagam, em via de regra, 4% a menos do que se pagava, se paga nos dias atuais, né? Exatamente. E aí é engraçado, né? Ficou mais prático, uma comissão melhor, mas aí esse corretor com essa casca aí que vocês foram lapidados, tu conhece muitos ou dá pra contar nas duas mãos? Acho que dá pra contar nas Em duas uma mãos. mão, vai. Se for mais exigente, em uma Conheço mão, né? bem poucos. Que tem essa casca de... essas pessoas que criaram essa casca, as pessoas que se dedicaram ao mercado imobiliário, hoje estão muito bem financeiramente. Que é um mercado que... Resolveram a vida, né? Resolveram a vida. São profissionais. Assim, Legal. Então, assim, é um mercado que deixou muita gente com dinheiro no bolso, muita gente criou fez a vida, né? criou patrimônios, Sim, entendeu? sim. Mas também teve muita gente que ganhou muito dinheiro nessa época e que, sabe Deus, acabou com o dinheiro. Não soube administrar o dinheiro, não soube investir o dinheiro. Até hoje isso é normal, né? Infelizmente. Até hoje isso é normal. E eu falei, poxa, a gente trabalha com isso. O corretor... A gente até vende isso. A gente vende isso, coloca isso na cabeça do cliente, e a gente né? não pratica. Para ele fazer a aposentadoria dele lá na frente, comprando imóvel, adquirindo patrimônio, mas ele não consegue fazer isso para ele. Verdade. E um corretor que ganha dinheiro, corretor que conquista muita coisa aí, entendeu? Sim. Faz muitas vendas no mês, mas ele não consegue fazer seu patrimônio. É verdade. E hoje, na corretagem, tudo que tu tens na vida foi nesses 15 anos construído no mercado imobiliário. 100%. Eu vim para Manaus com uma mochila com 5 peças de roupa. Eu sou do interior do Rio de Janeiro, uma cidade chamada Barra Mansa. Fica do lado carioca. Eu sou sul-fluminense. Sul-fluminense é carioca quem nasce na capital, sul-fluminense. Na capital, Fluminense que nasce no estado. No estado. Confundo. Eu sou fluminense, nasci em Barra Mansa, cidade de 180 mil habitantes, fica do lado de Volta Redonda. Volta Redonda já é uma cidade maior, porque cidade do aço, né, conhecida pela CSN, maior siderúrgica do Brasil, e também do ladinho de Resende, que também é muito conhecido pelos militares, que tem Agulhas Negras, né, AMAN, e Barra Mansa tá ali entre as duas cidades ali. A cidade tá 80, 100 quilômetros mais ou menos de Angra dos Reis, então... pertinho ali de tudo ali. E o que um sul-fluminense veio fazer em Manaus, mano? Como é que foi essa história pra chegar aqui? Não, a história é longa. A minha irmã casou com... Dá até pra pedir um show. A minha irmã casou com um militar e ele veio transferido de Resende pra cá. Eu tinha acabado de fazer 18 anos. Ela precisou que eu ficasse aqui com ela no período de 3 meses. Eu vim, acabei de fazer 18 anos, me alistei no exército aqui e... Na época a passagem era muito cara, meus pais não tinham condição de pagar a passagem. Minha irmã pagou, e aí demorou 1 ano para eu ser dispensado do exército. E aí a minha mãe falou, meu filho, a gente não tem condições de pagar a passagem para você vir, e depois para você voltar para você pegar a sua dispensa do exército. Segura eu precisava, segura aí, tenta arrumar um emprego e tudo. E esse segura aí, já tô... Desde 2008. Desde 2008 aqui. Vai lá na cidade agora só pra passear? Vou agora lá só pra visitar meus pais. Mora, a família inteira. E a tua irmã que te trouxe tá aqui? Já foi embora, vazou há muito tempo. O marido já foi pra acho que 4 estados diferentes, né? Pulando, né? Isso, aí agora ele vai se aposentar e ela quer vir morar aqui em Manaus novamente pra trabalhar comigo como corretora de imóveis. Olha que legal, cara. Ela vai vir pra Idealize. Vai vir pra Idealize, se Deus quiser trabalhar. Legal. Que bom. É porque ela viu teus resultados, né? E aí uma coisa que eu sempre falo para todos os colegas, os resultados falam, né? Fala por si, não precisa ficar expondo, demonstrando, né? Os resultados da gente, sejam ele positivo ou negativo, eles vão ser expostos, né? Exatamente. E aí a gente tem muito isso,
É engraçado tu pontuar isso. A gente tá na pegada de operações imobiliárias, né? Tu tá na frente da tua imobiliária. Hoje, no teu time, tu tá com quantos corretores? Hoje eu tenho 8 aí, 10 corretores trabalhando. Ok. Mas A lá tu tem gente capacidade para ter mais. tem capacidade para ter mais, a gente está em busca aí de novas pessoas para trabalharem, pessoas que realmente queiram aprender, queiram se dedicar, pessoas que realmente tenham tempo para isso. Porque tem muita gente que acha, você é corretor, você é autônomo, eu vou trabalhar o dia que eu quero, Agenda livre. agenda livre, não é bem esse tipo É de uma pegadinha pessoa. na nossa profissão, né? Não Eu é acho que não bem é a pessoa, acho que a gente precisa educar isso, né? educar isso. Falei, poxa, cara, eu até brinco com o Marcelo Bentes e falo, porra, tu teve muita sorte, né? Porque a gente trabalhava de sol a sol, entendeu? Não tinha isso, tinha um outro corretor que era da equipe que sempre estava comigo trabalhando, entendeu? Eu falei, cara, hoje em dia você não pode pedir pro corretor fazer uma ação, um plantão todo dia, que o cara fica Chateado. chateado, entendeu? E a gente não, a gente brigava, porque a gente queria Sim. estar todo dia, entendeu? Eu acho que são gerações diferentes. E isso acaba sendo É isso que ele negativo. fala, é gerações Eu diferentes. acho que as gerações são diferentes. E é pouco tempo. Quando a gente para pensar de maneira bem prática, 15 anos é pouco tempo para tu te consolidar no mercado, né? A Sim, gente sabe que muito. leva uma década para qualquer profissão para você. Agora eu tô aqui, eu realmente finquei minha bandeira. Isso. Né? Os estudiosos, os grandes empresários, eles falam que é uma década de experiência. Então, qualquer médico que você conhece, qualquer advogado famoso, enfim, eu tô falando de profissões mais glamurosas, que você conhece, ele tem pelo menos uma década aí atuando no mercado para dizer que ele chegou no ápice ali da carreira e que ele vai agora galgar novos horizontes. E aí o que eu percebo nessa geração, e aí isso entra para corretor serve também, é a galera muito acelerada, é muito acelerada. Eu digo que a galera sai da faculdade, ela não quer mais estagiar na NASA, ela quer ser astronauta, já quer É, entrar no foguete e ir pra Lua, entendeu? exatamente. E eu acho que aí tá a nossa dor. É, Porque a gente conseguir formatar esse tipo de colaborador, de parceiro, né? Porque ó, a Gessilane da Conexão, ela veio aqui, ela falou uma coisa bem legal. Que ela fala que corretor não trabalha pra gente. Então, os corretores da tua imobiliária não trabalham pra você, eles trabalham com você, isso. né? Eles têm Exatamente. que querer Concordo. crescer junto contigo. Exato. E aí, o que falta talvez seja o cara, pô, olha a história do Agnaldo, olha o cara que com 18 anos chegou aqui com uma mochilinha e hoje construiu patrimônio ao ponto de a irmã, não, vou parar aqui, quero trabalhar lá no imobiliário. Então talvez a tua irmã venha com mais sangue nos olhos do que Não, o com time que a certeza. gente já tem aí Com na tua certeza. imobiliária, né? Exatamente. Cara, é um mercado que eu sou apaixonado. Eu gosto muito de vender. Tô na administração hoje da Idealize, mas assim, eu sou apaixonado por venda. Eu não coloco dinheiro na frente. Eu amo o que eu faço. Eu coloco sempre o objetivo de vender, de ter um VGV, nunca pensando no valor que eu vou Da ganhar, comissão. no valor que vai entrar, jamais. Trabalha, a tua meta anual é Minha meta no anual é VGV. VGV, não é dinheiro, Sim. entendeu? Então, assim, se perguntar para mim quanto que eu tenho para receber, eu não sei em dinheiro. Então, eu nunca coloco dinheiro na frente de nada. Sempre minha meta é vender. Dinheiro é consequência do resultado que eu fiz. Tu é um cara que controla essas finanças. Pessoais, Tu sabe, por exemplo, se tu disser, Fabiano, meu melhor ano de VGV foi X, tu tem isso? irmão, não tem. Não tem? Legal. Eu fiquei Não curioso tem. porque como tu é o cara do VGV, mas tu tem tua meta do ano, ou não? Tu vai só mês a Não mês, tenho. é? Minha meta é sempre vender mais e mais e mais, Não tem um entendeu? número que Eu tu não tenho um fecha um ano e número. diga, esse ano eu vou fazer Não, X já milhões. tive isso, Fabiano. Já tive isso. Depois que eu montei a Idealize, hoje eu não tenho mais isso. Aí tu largou de mão. Larguei. Mas funciona, tá funcionando. Tu Não, vai, vai funciona. meio que no automático. Eu sou muito dedicado. Eu sou um cara que assim, se eu vendi hoje, amanhã eu quero vender de novo. Tu não E relaxa com a eu venda. não consigo relaxar, Entendi. entendeu? Férias é férias mesmo. É, Não é o dia seguinte, não, vendi aqui, não, vou não. ficar em casa vendo Champions League Eu nem amanhã. consigo, nem É, consigo. Eu doente, eu vou trabalhar, é viciado, né? entendeu? Entendeu? É um vício bom. É meu hobby, entendeu? É um Eu hobby. uso como, entendeu? Eu não consigo pensar que eu tô indo trabalhar. Eu penso que eu tô indo fazer É negócio, eu tô indo prazeroso. fazer... É prazeroso, eu E a tô gente indo fazer conversando. Pois é, conexão. isso eu ia te falar. Tu é um cara que conhece muita gente, né? 15 anos aí de mercado. É, Tu atendeu clientes de várias carteiras. Tem uma carteira muito extensa, tem um né? pouquinho. E aí isso ajuda, por isso a necessidade de tu estar sempre se mostrando, né? Tá sempre em evidência, conversando, Sempre visitando. conversando, sempre mandando mensagem, ligando para cliente, e aí como é que você tá?
é que tá as coisas, vou ir tomar um café com você, bora conversar. E tá fazendo ali conexão. Às vezes o cara, pô, Aguinaldo, lembrei, tem um amigo meu aqui querendo comprar um apartamento, ou um amigo meu aqui querendo vender um apartamento em tal lugar. Às vezes tem cliente que entra em contato comigo, fala que alguém me Que a indicou, gente nem lembra quem eu foi. nem lembro quem foi. É, Eu fico até com vergonha de é. perguntar, mas quem Quem é? é esse aí, Só né? fala o primeiro nome. Eu falo, pô, mas tá bom, me indicou, tá ótimo, né? Ah, não, eu agora eu controlo mais. Agora já tem uns 3 anos que eu controlo mais essas questões, inclusive dos nomes das pessoas, quando comprou imóvel, qual foi o imóvel, que é para mim poder ficar Bacana. visualizando isso. Sim, claro. Isso é Mas ontem, importante. ontem eu passei, entrei numa barbearia lá no Veralves e o rapaz tava lá, tu que. Bahia? Eu disse, Fabiano Bahia. Ele, foi tu que vendeu minha casa. Eu fiquei igual tu. Caramba, eu olhava pra ele e não lembrava de jeito nenhum. Aí eu fui, onde foi? Pô, aqui no Conjunto Manauense e tal. Aí eu lembrei, mas eu só te vi uma vez, né? Ele, tu só foi lá, a tua esposa da doutora... É, a doutora Márcia, porque a casa foi tudo feito no nome da esposa. Então, meu trato foi sempre Ah, com a foi esposa sempre com a dele. esposa. E aí, na hora, eu fiquei, cara, e eu não reconheci, ele já tava diferente. Foi 2 anos atrás. E foi uma novela essa casa, que foi um inventário para 9 pessoas, enfim, deu uma dor de Nossa. cabeça, um processo longo. Mas eu digo, olha, entra nisso, a pessoa nem conhece a gente, É, lembra, ó, o Bahia exatamente. que vendeu a casa para mim, eu não Sim. lembrava dele. E é realmente constrangedor quando a gente não lembra, É, porque muito. pra gente é Nossa. ouro isso. É. É ouro. Exatamente. Eu tenho, graças a Deus, eu tenho clientes que compram comigo até hoje de quando eu comecei na direcional, que eu Legal, era legal. praticamente, tinha 20 anos de idade, Era um pô. menino, né? Era menino ainda, Ah. sabia, como diz Marcelo Bento, sabia nem falar, entendeu? Fechadão, fechadão. É, entendeu? Então, assim, graças a Deus, assim, mas eu vi que é o segredo do mercado é você ser sempre transparente com o cliente e honesto. Se você perder sua honestidade, Credibilidade, né? independente de ser com o cliente ou com um amigo corretor, você vai perder tudo. O nosso nome é tudo, né? É, nosso Nesse nome é mercado. tudo. E eu agora, nesse aspecto, é um lado até mais cuidadoso que a gente tem que ter por causa da rede social, né? Também, Eu falo muito isso pro time, que a gente tá subindo, subindo, subindo. Errou uma coisinha, mano, pra cair pra cair é muito é rápido. rapidão. A Pra gente tá você, galgando aqui, é, dragar o dia a dia ali. Mas tu erra uma coisinha ali, já que a culpa era. é tua de fato, e a gente... Um vacilo, esquecer de ligar, um negócio que tu Isso, largou, a gente vai entrando numa seara negativa gigantesca, que infelizmente gigantesco. é mais rápida do que a positiva, né? Verdade. Eu tomo muito cuidado com isso porque isso é muito importante, né? Sim, e ninguém fica 15 anos no mercado se não tivesse cuidado, não. É, Eu acho verdade. que você não dura, Não não dura. nossa profissão, em nenhuma profissão E nenhuma. você dura É, tendo exatamente. resultado positivo se É, você não tivesse cuidado. E aí você exatamente. cita aí transparência e Honestidade, honestidade, né? São acho andam de mãos fundamental. dadas, né? É, com certeza. Você tem que ser transparente, tanto com o seu time na imobiliária e Uhum. principalmente com os clientes, né? E às Hoje, vezes eu, hoje a Idealize, o foco dela é mais imóveis de terceiros, é mais imóvel na planta ou ela é multimarcas? a gente vende os dois, Ok. né? Tanto imóvel pronto, né? Dos clientes que a gente tem em carteira, quanto Uhum. imóvel na planta. Entendi. Claro que imóvel na planta a gente hoje está vendendo um pouco mais, devido hoje o banco está Sim, limitando o é crédito, né? verdade. Tem mais E eu dificuldade para tenho terceiro, né? mais facilidades para imóveis na planta e mais dificuldade com imóvel de terceiro. Sim, Então hoje o nosso foco é muito maior em imóveis na planta, pela facilidade, pela condição de crédito que o banco está me dando, do que imóveis de terceiros. entendi. Não, e é bom você ter essa flexibilidade, porque isso também ajuda o teu time, né? Porque o Ajuda. Agnaldo tem o resultado dele, mas aí tu Isso. tem todo um time lá que precisa aí de resultado, vender Sim. para colocar dinheiro no bolso, né? Sim, eu tô sempre ajudando também o time. Cliente, às vezes, tem corretor que às vezes vamos ali atender um cliente comigo, eu vou. Às vezes, corretor meu gosta de viajar, vai viajar e eu vou Tu atender atende, o cliente pro corretor, entendeu? não Porque eu deixa não ninguém na deixo mão. ninguém na mão e ninguém perder venda por causa disso. E nesse teu foco agora da ideia. Agora não, a Idealize tá com quanto tempo, Agnaldo? A Idealize abriu o CNPJ em 2020. 2020. Então vamos completar aí no final do ano 5 anos aí de praça, né? E tem uma história legal, né? Tu começou com a tua sede lá no Sky, Isso. só que numa sala lá em cima. É, na verdade, a Idealize começou sem sede, Ah, ela Fabiano. nem tinha sede, Nem era só tinha um sede, desejo. era só um sonho, um Legal, legal. CNPJ e um sonho. Aham. Idealize, eu abri Idealize quando eu saí dessa outra imobiliária e precisava de continuar trabalhando, Pois é, né? tu teve direcional, aí tu Tive foi pra direcional e depois eu fui imobiliária. para imóveis online, Ok, trabalhei lá e aí depois eu abri a Idealize, ok. né? Idealize
Foi um sonho, assim, sempre sonhei em ter uma imobiliária, que eu sempre sonhei em fazer uma imobiliária bonita, uma imobiliária diferente, uma Que sede chamasse atenção. chamasse atenção. Nunca sonhei em ter nada muito grande. Eu Mas ia para Balneário Camboriú, olhava aquelas sedes bonitas e tal, falei, poxa, um dia eu quero ter um espaço desse para Legal. trabalhar. Por mais que eu não fosse imobiliária, por mais que eu fosse sozinho, Só um escritório só um teu. escritório, mas eu queria ter um Aquele lugar bonito para receber um atrativo. cliente. Legal. E aí, eu não tinha condições na época, tava começando ali ganhar um pouquinho de dinheiro e poder juntar alguma coisa. E em 2020 apareceu uma sala à venda lá no Sky e eu já trabalhava lá, só que era um escritório compartilhado Sim. com as meninas que Coworkingzinho. trabalhavam comigo, era a Adria, Rochihara, Neide, César, Uma turma boa. uma turma boa de amigos e a gente dividiu o espaço. E na época eu já Uhum. tava com o CNPJ da Idealize, mas ainda não tinha uma sede para montar uma equipe. É. E eu tinha terrenos em condomínios, que na época eu sempre gostei de investir em imóveis. E um dia. Quando tu começou no mercado imobiliário, só um adendo aí, você começou no mercado imobiliário, tu já começou a fazer investimento em terrenos. Meu primeiro imóvel foi um apartamento em Legal. 2015, 5 anos depois que eu Entrou. entrei no mercado imobiliário. Eu comprei um apartamento da PDG lá no Viu. Uhum. E Ponta aí, Negra, né? Ponta Negra. E aí, lá depois eu vendi, comprei outro, e aí fui Começou a pegar comprando, gosto de saber, de saber. compra aqui, vende ali, Exato, ganha, aumentando a tua margem de lucro ali. Exato. Aí Show. na pandemia eu comecei a comprar terrenos. Uhum. Aquele negócio de todo mundo querendo Teve um construir boom, né? casa Sim, e tal. Eu sim. falei, pô, vou comprar terreno aqui, vou construir casa. Eu sou engenheiro civil de formação. E aí, falei, vou começar a construir casa e vender. Comecei a comprar terreno. E aí, comecei a comprar terreno, fiz uma casa só. Fez uma? Ainda Fiz chegou a uma construir? só, fiz uma. E aí, vendi. E aí, os outros terrenos eu fiquei guardando, que eu falei, esse negócio vai valorizar. E aí, um belo dia, apareceu uma sala à venda lá no Sky. E aí, no outro dia, só que eu não tinha dinheiro para comprar. Uhum. Eu tinha imóveis Sim, que tava com o dinheiro estavam parado lá, né? parados. Sim. E aí, o vizinho do meu lote falou, Ginaldo, você quer vender seu lote? Eu falei, depende. Aí ele ofereceu um valor no lote. Aí eu falei, caramba, eu tenho um dinheirinho parado aqui na conta. Se eu vender o lote, pegar o dinheiro do cara e com o dinheirinho que eu tenho, dá pra Compra comprar a essa sala. sala. E aí eu monto a Idealize com uma sede. E aí foi isso que eu fiz. Foi uma coisa assim. Aí aconteceu. Aí reformei, fiz projeto com arquiteto renomado, parará, fiz um negócio bonitinho. Uma salinha com 8 para 8 corretores, mas muito bem divididinha. Aconchegante e tal. Aí com o tempo, comecei a perceber uma falha. Eu não tinha uma sala para receber um cliente que me desse uma certa privacidade com o cliente. Porque era uma sala pequena, não dava para eu fazer uma. Aí um dia eu desci para almoçar, tem um restaurante lá no Sky. Uhum. E aí o cara tava colocando uma placa aonde era uma construtora. Sim, eu acho que era na frente do Blocos. CRES, né? Blocos. Isso, era Quem Blocos. fez ali o solar era o Anã? Ela Na fez Compensa ali? o Greenview. Ela fez o Greenview Ela também? fez o... e antes Mas do eles Lebo fizeram levar esse ali... solar era o Anã. Solar eu não lembro. Eu não sei. lembro mesmo. Eu sei o que eles... Porque eu já fui pegar a chave lá pra mostrar. Ah, tá. Então eu sei que é deles. Sei que o Greenview é deles. E aqueles outros ali, sem ser o Esplendor, também tudo é deles. Da Jaceira Reis. Legal. É local, né? É local, Empresa local. É uma família. E aí Tu viu lá, vendes. E o proprietário colocando placa lá nas duas lojas, que era a construtora. Sim. Vende. Aí eu parei na frente e fiquei sonhando, né? Falei, poxa, se a Idealize fosse numa loja aqui embaixo, a visibilidade que ia me dar era muito grande. Meu Deus, mas será que eu vou... tenho a mínima ideia quanto o cara quer nessas lojas. Será que... Será que cabe no bolso? Será que cabe no bolso? Eu sou um cara que nunca gostei de alugar nada. Né? Sempre gostei de comprar. Porque se eu compro, eu posso fazer uma reforma. Sim, se eu alugo, é meu. Se eu alugo, eu fico limitado. Pode até fazer reforma, mas nem sempre como tu quer, e é um dinheiro que não vai voltar. É um dinheiro que não vai voltar. Sim, então eu falei, não, tem que comprar. Tu fez o que a gente fala pros clientes fazer. Então, fazer os clientes fazer. O que eu uso com os clientes é o que eu faço. Legal. Tá na prática. Aí, liguei pro cara. Aí, quando ele falou o valor, meus olhos brilharam. Eu falei, opa, cabe. Dá pra mim chegar. Aí a gente acertou o valor lá. Cara, acho que eu nunca fiquei tão louco assim pra fechar um negócio como eu fiquei pra comprar essas lojas. Duvidar foi mais do que teu apartamento. Muito mais. Não tem nem sombra de dúvida isso. Nem compara. Legal, cara. Cara, quando esse cara falou, não, tudo bem, tá fechado.
Meu irmão, eu paguei um valor pro cara sem Uhum. contrato, sem nada. Só Caramba, pra ele não desistir de só vender, pra pra ele ele não ver que eu mudar de queria. ideia, né? Porque eu falei que eu era corretor e eu vi que ele tava meio assim, Ah, pô, será que tá. esse corretor vai ter dinheiro pra me Tu achou que pagar? ele ficou desconfiado? Esse Eu vi que ele corretor lá ficou tem grana pra isso? desconfiado, exatamente. Entendi. Fui lá na empresa dele, falei, meu amigo, qual é o seu Pix? Tá aqui um valor, vou mandar fazer um contrato, se eu dar uma lida, ou se eu quiser, o senhor pode mandar fazer, eu assino. E aí na escritura a gente paga a diferença. E foi assim a gente Segurou o fez. negócio. É. Show. Aí, cara, pô, foi só alegria, Isso sabe? foi Isso ano? foi em 2000 e... Pera. Isso foi em 2023, Fabiano. Ah, então tem pouco tempo. 2023 para 2024. A É, gente se um ano e mudou em pouquinho. 2024, ano passado. No início do ano passado. Aí tu pegou, aí lá tu fez o que tu queria. Aí sim, coloquei uma arquiteta, uma amiga, a arquiteta Maria Antônia. Ela fez o projeto do jeito que eu pedi. Fui melhorando com ela, faz isso, faz aquilo. Não, quero um negócio melhorado, faz um teto amadeirado, quero um negócio bonito, tá usando essas pedras natural, quero usar uma pedra na fachada, quero isso. Ela foi fazendo exatamente como eu sonhava. Imaginava. Legal. E aí foi exatamente do jeito que eu sonhei, sabe? Um Tá muito espaço bonito, pequeno, tá muito bonito a tua imobiliária. Realmente, visualmente falando, chama atenção. chama atenção. E o ambiente é aconchegante para os É. corretores. A sala de reunião maravilhosa. Ali dá quantas pessoas? Eu não lembro. Sala acho de que é reunião dá 6. 6, né? 6 pessoas confortáveis, nas Isso. cadeiras executivas, lá, zona bonita. Confortável. Né? Aí a gente ficou com as duas sedes, ficamos com a loja embaixo, que é para os corretores que tiver de plantão ficar ali embaixo, porque entra pessoas ali, a gente tem um mural ali de anúncios de apartamentos. Pode alguém aparecer. E sempre tem cliente entrando Legal. lá, então o corretor que tiver de plantão fica lá. A gente tem a loja em cima também, que foi a primeira sede, Sim, tu também para corretor, mantive. Então a gente ficou com um espaço bem maior. com as duas lojas embaixo, uma E o sala em Sky cima é para os muito bom corretores. para corretor e para cliente E para por causa cliente do estacionamento, né, cara? exatamente. Então não tem Esse custo, foi, na verdade, intuito. o intuito fundamental Tu querer montar para ali. querer montar a imobiliária ali, exatamente por causa da vaga de garagem, que a gente Sim. sabe hoje quanto isso é escasso. E qualquer prédio que a gente vai é 13, 15 reais. Exato, Brincando, assim, e uma rapidão. hora que você fica. Então, o corretor que vai lá trabalhar o dia todo tem que pagar quanto por mês? Verdade, Né? verdade. Se eu tiver 30 corretores, 20 corretores, imagina quanto que vai dar isso de mensalidade pagar o cartãozinho ali para corretor. Então, esse foi o motivo de estar ali no Sky. É mais como é que se diz? Uma vantagem pro cara fazer parte do teu time. Tanto para o corretor, que ele vai Sim, poder claro. estacionar com segurança, entendeu? O seu carro vai estacionar fácil, deixa o carro lá com segurança, quanto para o cliente que está indo visitar a gente também, que vai ter também vaga, né, à vontade Sim, para... isso aí. E como é que tá esse movimento aí eu vi você fazendo também, de parceria com a Imobiline? Como é que tá isso aí? Qual é a ideia? Qual foi a tua vontade em fazer essa parceria? Cara, eu admiro muito esses dois caras, né? Jorley e Jonathan. Cara, pra mim, esses dois são referência pra mim. Vocês estão mesmo na faixa de idade. 30 e pouco? Eu não, 32, o Jorley deve ter o 34? quê? 32 anos? Por aí. Eu acho Deve que ter, eles têm por aí. 32 para 34, É. eles dois. Eles estão Então, mesma assim, idade, mesmo mês a de gente aniversário. compartilha do mesmo pensamento, do Legal. mesmo intuito, do mesmo objetivo. E um dia, num almoço do Greik, do diretor Lá da Riva, né? Eu da lembro. Riva, Eu a lembro. gente Lá no começou a acho que foi no Vaca conversar. Negra, eu acho. Nem lembro onde foi. Enfim, é. E aí a gente conversando, e eu falei, cara, um dia eu liguei pro Jonathan, falei, irmão, faz sentido pra vocês? A gente saiu pra almoçar, conversamos nós três, ele falou, pô, Gnaldo, faz, vamos fazer isso, nosso intuito realmente é crescer aí, é estar aprendendo junto, entendeu? E aí começou essa parceria com a Imobiline aí, estão ajudando a gente pra caramba, um ajudando o outro. Eu acho que esse intuito aí de crescer junto aí, eu acho Fazer que uma rede, né? fazer uma rede aí, porque é melhor para todo mundo, porque te dá muita credibilidade, Sim. né? Você chega com um cliente e fala, olha, eu faço parte de uma rede de imobiliárias, eu tenho um número X de corretores para trabalhar seu imóvel. Eu tenho uma sede aqui, eu tenho uma sede Exatamente. Eu ali. tenho uma sede no Sky, eu tenho uma sede no Vera Alves, eu Sim. tenho uma sede, né, Adrianópolis. no Adrianópolis, que pode atender o cliente onde ele estiver mais próximo e te dá mais, né, dá mais credibilidade com Visibilidade, credibilidade né? Sim. com aquele cliente, porque ele vê que realmente você é uma empresa séria, uma empresa que tem sede, né, para trabalhar, né? Que tem time, que tem Que processo, tem time, né? Que tem toda exato, essa tem um questão. pós-venda, que tem um jurídico, tem um setor administrativo para cuidar com transparência.
do imóvel dele, da venda do imóvel dele, né? Isso aí é fundamental. É o cliente, é o que o cliente busca, né? Ou pelo menos o que deveria buscar. Seria o melhor dos mundos que a gente quer, né? Exatamente. E obviamente que você, nesse caminho aí, vai ajustando os percalços que vão surgindo, né? Mas eu acho que é um movimento bem interessante de se fazer, haja em vista toda a concorrência externa, né? Fora do mercado manauara, que a gente sabe que se não chegou ainda, vai Uma chegar. hora vai. E aí é uma cidade que está crescendo sempre, que não Constante falta desenvolvimento. lançamento, que não falta imóveis para se vender e não falta cliente para comprar, né? Tu é Exato. um cara que tem resultado já ano após ano. Tu dá vazão para todas as notícias que aparecem no mercado ou tu leva o teu dia a dia focado na tua venda? Eu levo o dia a dia focado na minha venda. E Porque se se a eu gente olhar muita ficar vendo notícia, notícia negativa, a eu gente nem não... saio de casa. É, isso aí, concordo 100%. Aquilo atrapalha muito no seu emocional. É. E E a a gente pessoa pega isso como verdade, né? pega como Eu verdade. acho isso muito louco, como o corretor chega. Tu viu? Tu viu de que eu vi, cara, mas eu não dou ouvido, não. Eu vi, eu sei Exato. porque a gente tem que saber. Sei porque a gente tem Eu que sei que a saber. taxa de juros está aqui, que a inflação está ali, eu sei de tudo isso. Mas se eu for ficar, eu vou me encolher na cama e Mas, vou Fabiano, fechar as o portas. mercado é assim mesmo. Eu já passei por momentos Pois que o é, tu já passou mercado por outras teve altos crises, e né? baixos, Sim. entendeu? Mas não para de vender. E não para de vender. E outra coisa, não para de valorizar imóvel, Também. entendeu? É, Já peguei com taxa de juros muito mais alta do que está do que tá hoje, hoje. E continua entendeu? vendendo. Continua vendendo. Sim. Já peguei com a Selic também lá embaixo, em 2%. Também Teve vendeu pra caramba. Então, os dois assim, extremos, né? tem os dois extremos. A gente já passou por tudo isso, né? Então, assim, eu só vejo potencial, por isso que eu faço investimento em imóveis, Sim, claro. porque eu vejo que é uma forma de proteger o meu dinheiro, né? E meu patrimônio, com o tempo, ele vai se Aumentando. valorizando, aumentando, Sim. entendeu? Não, tem uma frase que Dinheiro desvaloriza, imóvel não. eu não sei se ele colou de alguém, mas o Jonathan sempre fala isso, que não existe imóvel caro que não vai ficar mais caro, Não vai se valorizar né? mais. No caso, o cara acha que Isso tá caro. Eu digo, mas vai ficar mais vai ficar caro. mais Vai caro. esperar para comprar, vai piorar o cenário, E né? Nesse aspecto. principalmente em bairros consolidados. Imóveis em bairros valorizados, as pessoas Tendem a chegam e valorizar. falam, vai ficar caro. Doutor, mas acredite, ainda vai ficar É, mais. vai subir o valor. Porque é a tendência de Todo mundo oferta e demanda. quer comprar Eu não ali, quer morar tenho ali. oferta nessa região e eu Sim, tenho uma demanda muito alta. Então, uma escassez de produto faz com que o valor daquele imóvel ainda valorize mais. mesmo já com bairro consolidado, mesmo com Mesmo, área consolidada, né? exatamente. E isso serve para imóvel pronto também, né? Pronto, na planta, Na planta tem entendeu? mais ainda essa O oportunidade, imóvel né? na planta, ele tem uma valorização um pouco Natural, né? maior do que o imóvel, às vezes, que está pronto, Sim, tá? Não necessariamente todos, mas a grande maioria, sim. A oferta tendência isso, né? dele é valorizar um pouco mais, porque o imóvel na planta é um imóvel com um projeto mais moderno, aquele valor de condomínio às vezes um pouco menor, porque o imóvel às vezes um pouco mais antigo, o valor de condomínio já é um pouco mais alto, já começa a entrar taxa extra, aí já é uma área de Tem que lazer um pouco mais reformar. escassa, não tão moderna assim. Hoje em dia você vai nos condomínios já tem supermercado, Sim, olha a comodidade que dá para o morador. Tem a condomínios maioria. que tem lavanderia, cara, olha que sensacional, olha a comodidade que dá para o morador. Então, assim, isso é fundamental na hora de escolher um Os imóvel. ecossistemas de construção foram mudando, foram melhorando, né? E Exatamente. aí os mais antigos têm essa dor e a vantagem dos mais antigos geralmente é o tamanho do apartamento, né? Que você tem apartamentos muito maiores, muito mais com mais possibilidades do que o do quadro do hoje em dia lançado, né? Isso, Mas assim, exato. é muito louco como a gente vai vivendo esse mercado e eu tenho menos tempo que você, como eu te falei. Eu nem sabia, nem enxergava o mercado imobiliário desse jeito lá em 2012, em 2013, quando tu tava aí vendendo o Parque Ponta Negra, né? E eu fico olhando hoje dentro do mercado há 6 anos, faz 7 anos no final do ano aí, eu fico olhando como tem cliente para todos os nichos, pô. E eu vejo muito isso os corretores que não têm resultado lamuriando, assim. O mercado tá ruim, a inflação, por isso que eu fiz questão de pegar a tua opinião, porque tu é um cara que também tem resultado, que também vende, teu time vende, tua imobiliária performa junto nas construtoras, junto para cliente, então não tem essa de o mercado tá ruim. Eu acho que tem essa de trabalhar muito, né? Trabalhar, exatamente. Tu falou aí no teu início, hoje, o Agnaldo de hoje ainda trabalha, eu sei que tu é viciado, mas hoje tu ainda trabalha feriado, domingo, hoje você já consegue desacelerar. Hoje eu consigo desacelerar um pouco. Mas, pois mas isso levou tempo, Levou um tempo, né? claro, com certeza. Antigamente eu fazia um trabalho mais
braçal, Certo. né? Hoje, com a era da tecnologia, É mais né? estratégico, É um né? trabalho mais estratégico, é um Uhum. trabalho diferente, entendeu? Então, assim, trabalhar, a gente trabalha, porque hoje em dia a gente trabalha no telefone, né? Sim, Um cliente manda mensagem, você vai responder independente do dia, né? Da semana, se é domingo, se é feriado, sim, se é... claro. Então, assim, a gente acaba trabalhando que você acaba respondendo, né? Mas hoje o trabalho é um trabalho mais estratégico do que Uhum. antes. O trabalho era mais braçal, era um trabalho mais árduo, né? É, e a gente que trabalha com vendas, eu fui vendedor, trabalho com venda desde os 20 anos. Então, eu tô com 45, são 25 anos trabalhando Experiência com aí. venda, né? E aí já tive também a empresa, mas na época uma vez eu fui fazer o levantamento para meus funcionários, quando eu tinha uma franquia de idiomas, eu acho que tinha um ano e pouquinho que a gente tinha aberto, aí tinha 350 alunos na escola. Aí eu fui puxar a lista, né, pro pessoal que não vendia. Dos 350, 250 eu que tinha colocado lá dentro. Caramba. Então, mais da metade era eu que tinha matriculado, não estando no comercial. Era o atendimento ali específico, mas aí fazia do família e tudo. Mas o que eu lembro que antes de abrir minha empresa, eu era vendedor de curso de inglês de uma bandeira que não existe mais, chamada British in America. Hoje é a Mind Idiomas. Acho que ainda tem uma sede deles ali na Rua Acre, no Veiral, se não me falha a memória. Mas a gente tinha um plano de carreira e tudo mais. Foi meu primeiro emprego de vendas. A gente tava falando aqui antes de começar a gravar sobre a dificuldade que a gente tinha. Cara, eu andava Manaus toda, literalmente Manaus toda, de ônibus. E eu era obrigado, de ônibus, a andar social. A Sim. única coisa que eu fazia quando eu entrava no ônibus era tirar a bendita da gravata. É. Tirava a gravata, botava na bolsa, mas ia pra Zona Leste. Cara, eu rodei essa cidade todinha de ônibus vendendo inglês. Com uma pastinha, com uma águia e fingindo que eu falava inglês, porque a gente tinha que fazer um teste em inglês com os potenciais clientes e a gente tinha que fazer umas perguntas em inglês. Então a gente era treinado naquelas perguntinhas ali a falar o inglês direitinho e era só o que a gente sabia. E arrancava a venda, na época, muito dinheiro, R$ 1.000, assim. Eu lembro que eu fui uma vez, Aguinaldo, numa palafita no Educandos. Literalmente uma palafita. E eu todo social. Na época eu tinha um celular Nokia, aquele pequenininho, que era o mais moderno na época, que tinha lanterna e cobrinha. Eu lembro. E aí eu lá, né? Aí eu fui na palafita, cheguei lá, pô, palafita, o cara me deu endereço. Eu já tô aqui, vou lá. Fiz todo o meu pitch de venda, era pitch de venda já, né? Tinha aquela. Então tinha toda uma estrutura de atendimento. Cara, quando eu me assustei, dali eu aprendi, eu tinha só 20 anos, eu aprendi nunca julgar ninguém. O pai foi lá e tirou quase R$ 2.000 debaixo do colchão Olha. para pagar o curso à vista das duas filhas para estudar inglês na nossa escola. Aí o resultado foi que em 90 dias de trabalho, foi meu primeiro, por isso que eu virei vendedor ali. Eu nunca tinha ganho tanto dinheiro, eu trabalho desde os 14 anos, eu nunca tinha ganho dinheiro assim. E eu fui reconhecido como o vendedor número 1 da franquia em Manaus. Fui receber um prêmio em Vitória, no Espírito Santo, pela franquia. Então viajei com tudo Show. pago e tal. E a nossa, eu falo nossa porque a gente faz parte do negócio, né? Então, sei lá, na direcional nunca foi tu, mas quando tu entrou lá, era a tua equipe, era o teu time, né? É, com A gente certeza. veste a camisa, né? Veste muito. Eu brigava por causa da Pronto. direcional. Na Então eu época tinha do essa plantão pegada com a, era. com a, com a British e a gente nós fomos em 8 assessores, era assessores cultural, nós não éramos vendedores, tá? Era assessor cultural da British in America. E eu lembro que a gente foi para Vitória receber, e aí em 90 dias eu também saí de assessor, passei para supervisor, aí virei depois gerente. E aí foi quando eu comecei a trabalhar com venda, já eu tinha 20 anos e gerenciava uma equipe de 22 vendedores, um monte de gente mais velha do que eu. É. Cara, era loucura. E eu falo, eu andava de ônibus, poxa. Andava Eu de ônibus. também. Aí eu falo, hoje a gente tem essa dificuldade com os corretores, né? Às vezes o corretor não vai pra reunião Porque porque o Uber não é, chegou a tempo, né? na época Será era. que isso mudou também? É tão difícil hoje andar de ônibus do que era na nossa época? É Ou aquilo que você mais falou. A geração ela é muito diferente, a né? dor não estão disposto à dor Ela é muito diferente, né? Eu lembro que na época eu tinha que estar no plantão 8 horas da manhã. Eu acordava 6 para 7 horas, tá esperando o ônibus pra poder chegar para às poder 8. chegar às 8. Às vezes chegava às 7h30, dava sorte que o ônibus passava, Uhum. mas eu nunca tive esse problema. E quando eu cheguei em Manaus, era pior ainda, porque eu não sabia Se qual locomover. ônibus passava naquele lugar que eu tinha que ir no cliente. Já E às tinha essa. vezes, É cara, verdade. era E complicado a pra gente não tinha caramba. celular. Isso não é palma da mão como tem hoje, Não né? tinha nada, não tinha Waze, não tinha nada disso, Sim, entendeu? sim. Então, assim, cliente às vezes dava uma referência, você chegava, falava com um cobrador, pô, onde eu desço Onde eu aqui, desço? entendeu? Então, assim, o trabalho era mais
Era bem árdua É, eu mesmo, acho que era sabe? braçal. A Era operação que tu braçal falou era um mesmo, negócio entendeu? braçal. E mesmo assim, a gente vendia, ainda ganhava 1%, ainda ficava feliz pra caramba. É, E no outro dia eu tava trabalhando de novo. tava querendo mais, né? Tava querendo mais. E hoje em dia, às vezes eu vejo assim, o corretor faz uma venda, Quer tirar férias. quer, sabe, amolece, Sim. sabe? Dá Já dá uma uma relaxada. relaxada, entendeu? É verdade. A gente vê isso, infelizmente, acontecer mais do que a gente gostaria, né? Muito mais. E assim, eu vejo assim, poxa, cara, às vezes a gente vende, quer vender mais, entendeu? Eu queria era vender um imóvel por dia. Porra, Todo dia eu queria vender um ele é lindo, imóvel. né? É, mas Garantir a assim, aposentadoria. é isso. Não, Mas eu acho assim, que falta para os nossos colegas, e a gente está falando isso não com o intuito de dizer que a gente é melhor, tá? De quem está nos assistindo. Não, esse é exato. o objetivo. É só de mostrar que existe um conflito na nossa profissão, onde talvez falte o corretor olhar para si, né? Do que eu só dizer, faz isso, Agnaldo, faz isso, Fabiano. Não, acho que o corretor se analisar e ele ver o que, que ele pode fazer para ele melhorar os resultados dele, né? Porque Sim, ferramenta tem pra caramba, tem né? muita. A gente tem corretor autônomo, a gente tem houses, a gente tem imobiliárias, muitas imobiliárias na cidade com gente com liderança maravilhosa, Muito que boa. investem nos seus corretores, nos seus respectivos. Várias, eu poderia citar muitas aqui, eu não vou citar porque senão a gente acaba sendo injusto e falhando. Mas tem muito imobiliária. E a gente está falando aqui hoje com o Agnaldo, mas já citaram vários donos imobiliários aqui que eu tiro o chapéu, tem história de vida e que tem resultado sensacional. O que a gente está querendo pontuar com essa fala toda é que você, amigo corretor, às vezes não faz resultado por falta de um pouquinho mais. Eu tô trabalhando 8 horas, não trabalhar 12. Tô trabalhando 12, foco em 16. Eu tô trabalhando, como é a escala 7 por 1. É, Trabalho 7 por 1, porque se tu focar nisso em 1 ano, 2 anos, cara, o resultado vai vir. o resultado vai Aí vir. você começa a mudar de vida. Aí você pode não trabalhar no domingo, abrir mão de um feriado. Mas no Isso. início, cara, eu acho que não tem. Tu concorda? Eu acho que é essa a Claro, ciência, né? concordo Não cem tem. por cento. É um plantio, né? É. Você vai plantar aqui para você colher lá na frente o fruto de não trabalhar no domingo, não trabalhar no feriado. Eu falo assim, não trabalhar, talvez Não fazer aquele trabalhar com essa trabalho mesma árduo, com a força que eu mesma falo, né? força. Mas sim, Mas não vou um deixar de cliente atender. mandou Sim, mensagem, tu sim. vai responder. Um cliente te ligou, ó, quero ir lá, dá para você me atender hoje? Claro que dá, doutor, peraí, tô indo. Eu acho que falta Entendeu? essa sede de querer vencer. Pronto, acho que é É, isso. Quero vencer nessa profissão. É meu isso. plano A, e eu vou ralar como tem que ralar. Vou pagar o preço. Não importa quanto tempo eu tenho trabalhado por dia ou quantos dias na semana, mas se isso aqui vai dar um ganho, vai mudar a minha vida, eu acho que vale a pena esse É investimento, né? acreditar, né? É. Acreditar que realmente quem acredita alcança. E a gente às vezes parece querer mais do que o nosso corretor, né? É, É isso que às vezes cansa a gente, né? Cara, tem um potencial gigante, podia estar fazendo mais é. dinheiro, né? Uma outra dor que eu vejo, não sei se tu concorda, e eu falo de você porque você tá se posicionando muito bem na rede social. Eu acho que tu tá investindo mais no teu marketing, não tá? No Uhum. teu marketing pessoal, no marketing da Sim, sim. Idealize, né? Eu acho que também a gente tem uma geração achando que só isso é suficiente. Que É. só postar vai cair o cliente do céu ali e vai Não, comprar o imóvel que ele quer. infelizmente não é. Você queria que fosse Eu assim, até né? brinco com os corretores. Falei, cara, para ser corretor da Idealista tem que ter duas coisas. Primeiro, frequentar uma academia. Segundo, ter um iPhone. Por que frequentar a Mas, academia? porque quando você frequenta a academia, você faz relacionamento, Legal. Não é só pela. certo? Além de Não é ficar só. saudável. E assim, não, é porque assim, quando você faz uma academia, você faz uma atividade física, Uhum. você se sente melhor, Sim. você não se sente, tem uma autoestima melhor. Sim, sim, Um claro. corretor que atende um cliente com autoestima boa é diferente de um corretor que atende Que um tá cliente com derrubado. autoestima baixo, Sim, entendeu? concordo. Então, assim, sua forma de A vender vai ser energia vai diferente, diferente, a né, energia é Agnaldo? diferente. É. Então, assim, isso é estratégia para qualquer um que trabalha com venda, Uhum. entendeu? É o seu autoestima. Sim. Então, assim, frequentar uma boa academia, ter um iPhone, não só por ser iPhone é É um status, é um né? status, é um objeto de trabalho, entendeu? Mas aí acaba, gosta ou não, a gente faz parte de uma Exato, entendeu? Então, assim, isso diferenciação, né? é fundamental, entendeu? Sim. O corretor tá andando bem Alinhado. alinhado, entendeu? Não Então, precisa ser assim, roupa de marca, não, nada, só mas arrumado, assim, né? com a camisa, né, social, alguma coisa assim, né? Então, isso é Faz fundamental, né? parte, né? Porque a primeira coisa que o cliente compra não é o imóvel, É você. ele compra o corretor. Sim, verdade. Então, se você não passar autoridade naquilo que você é, meu irmão, ele não vai comprar com você jamais. É. A gente estava ontem num treinamento e quem tava dando treinamento era o Izan. Ele falou algo que é muito certo, que a gente já sabe, mas que muitos corretores ainda temem, né?
Se o corretor não te vê como igual, se o cliente, perdão, não te vê como igual, ele não te respeitar como igual, saber que você pode realmente dar uma assessoria para ele com a transparência, com a honestidade, com a segurança que ele quer, você não vai vender para ele. Não vai E vender. isso independente de nicho, eu acho. Com Seja certeza. do alto padrão ao econômico, eu acho que isso aí essas questões de honestidade, transparência e segurança, elas têm que ser para qualquer corretor, né? E aí isso vem com a tua autoestima, Sim, vem com a tua claro. energia boa, vem com estar preparado com o produto, né? E ter estudado minimamente o produto para apresentar, né? Exato. E eu completo ainda mais a transparência, porque às vezes o cliente faz uma pergunta, nem sempre o corretor é A gente obrigado a não saber sabe. tudo, Sim, sim, entendeu? Às sim. vezes você faz uma pergunta, eu não sei. Sim. Fala, doutor, eu não sei, tá? Mas eu vou buscar essa informação para te passar uma certeza. Nunca responde aquilo que você ache. Uhum. Responde o que você tenha certeza para passar para o cliente. Porque muitas vezes ele sabe, ele só está te testando. Já aconteceu antes. Verdade. Sou engenheiro de formação, mas já aconteceu de antes de eu ser engenheiro, eu atendi um engenheiro no Splendor, e na época eu era corretor da Direcional, e o cara me fez várias perguntas técnicas de engenharia. Cheguei para ele, falei para ele, sou fulano, eu não sei essas informações de construção, mas eu vou verificar com o time da engenharia para lhe passar essas informações corretas. Aí ele falou: não, eu sei, Aguinaldo, que você não sabe. Eu só estou vendo a sua transparência e honestidade em jogar nessa negociação. Não precisa de você responder, não. Eu já sei todas essas perguntas, eu sou engenheiro. Pode mandar eu rodar o contrato, amanhã eu venho assinar. Foi a tua Então, transparência que eu fez fiz ele. essa venda pela Sim. transparência. Se tu tivesse tentado Se eu enrolar tivesse ele tentado enrolar ele, e no Somebody enganar, Love porque às ali, vezes eu vejo muito corretor ainda assim. tem, né? Ainda tem muito Tá corretor assim, A entendeu? gente tá, é o corretor que ainda tá despreparado e Total. ele prefere achar que falar uma historinha ali, contar um eu acho, ou então enrolar ali fato, Enrolar né? ali, Só. Porque aí eu acho que o cliente percebe que ele só tá ali pela comissão com certeza. e não pelo cliente, Não pelo cliente. né? É. E O aí, foco tem que ser no cliente. isso, com certeza. Até porque se não for aquele produto, ele vai comprar outro contigo se ele Com confiar em ti, certeza. né? Exato. Ou melhor, ele vai comprar vários Ele contigo, vai comprar vai vários. ser teu cliente de E fato, né? melhor ainda, ele vai te indicar os amigos dele É, todos para comprar com você, a família dele para comprar com você. E sua rede de clientes ela vai vai só aumentando com o tempo e com bom com o trabalho. tempo e com bom trabalho. Não dá Por pra isso que é ter aquilo que você falou rede no de cliente um início, mês. para você aumentar seu nicho de cliente demora muito tempo, Sim, mas para sim. você perder é É muito rapidão, rápido. é rapidão. Não, e eu falo assim, cara, a gente fica no automático trabalhando no dia a dia, né? E tu fala que é viciado, eu acho que eu também tenho esse vício, né? Minha mulher e meu filho reclamam, tem que até me policiar Ah, meu irmão, pra ter um tempo de qualidade, que eu senão também. eu Às não vezes de paro. noite, É, não, entendeu? chega em casa, Fico 8 da ali. noite, em vez de eu ir lá, eu tô aqui no celular É igual o respondendo, meu. né? Irmão, eu acho que é mal Eu- da nossa profissão. a gente Cara, tem não que, tem a jeito. gente realmente tem que largar ali, Tem, tipo, às tem. vezes tem corretor, pô, tu não vê, eu digo, não, mano, é que eu tô É, dando um horário que senão eu não exatamente. paro, Que eu tenho senão que deixar lá sem não tem notificação, senão eu descanso. não paro. E É, aí a família chia chia e e com com razão, razão, né? é, A gente precisa exato. realmente desse tempo de qualidade. Mas eu falo assim, cara, hoje é muito prazeroso eu pegar no meu celular e eu ter um produto, pensar no cliente e indicar ele e conhecer e fazer negócio, porque ele confia no que eu tô indicando para ele. E é muito prazeroso também hoje, depois de 6 anos, ter cliente, Fabiano, olha, aí, meu amigo quer comprar uma casa, passei teu número. Show. Fabiano, eu vou te passei o número do fulano aqui. Isso é muito legal. E aí, às vezes, falta a nossa colega, entender que isso vem com o tempo, que não dá para fazer isso. Em 2018, quando eu entrei, não tinha isso. Pô. Não tinha. Era ralado mesmo, era todo Ralado. dia, tem que estar lá no plantão, tem que estar lá É, oferecendo, tem que estar investindo mais em anúncio, enfim. Né? exato. Acho que isso é uma construção que demanda tempo. Sim, Né? E aí vai da gente saber usar desse bom relacionamento com esse cliente, né? E fazer isso ser uma rotina, né? exato. Mas eu te garanto, corretor, que se você fizer, nem é o que a gente está ensinando, não. Isso aqui eu acho que é o nosso beabá, Eu né? acho que é o arroz e É feijão, né? isso, é o básico bem feito. A gente Exatamente, que dá certo. trabalhar diariamente e ser transparente, ser honesto. Sim, Só isso aí tu já te faz um corretor diferente. já te faz um corretor muito Né? diferente. Porque a maioria, infelizmente, ainda tá na pegada do... Teve uma vez eu falei para uma corretora e eu acho que isso serve para muitos. Todo mundo quer a comissão da venda. É, Aprender a vender, a maioria não quer. não quer. Né? Aí eu acho que aí tá a dor. Acho que eu quero a comissão, mas e aí? Como é que eu faço? E aí essa daí o pessoal não tá disposto nem a aprender ou a pagar o preço do trabalho. Acho que tá aí Exato. a virada de chave. Quando a pessoa quiser aprender a ganhar essa comissão, acho que aí ela se vai sozinha. Daqui a pouco, como colegas, como tu falou, né? Quem soube fazer vai ter sua imobiliária, vai construir seu patrimônio.
ou vai ser um corretor autônomo tranquilaço, ganhando bem ali, tranquilo, sem precisar estar imobiliário, ele vai se desenvolver, né? E a verdade. gente tem mercado fora daqui, né, cara? A gente tem Sim. tido conversa aqui com o Salomão, com a Janaína Brilhante, enfim, com o próprio Campelo e com outros corretores que já trabalham em outras praças. E aí eu até me surpreendi com um deles que disse assim, Fabiano, o corretor de Manaus pode trabalhar em qualquer um desses cantos que ele vai estar preparado por causa do nosso mercado. Eu fiquei feliz com isso, porque eu já tinha uma visão mais crítica quanto a isso. Então, eles já deram uma visão, pô, a gente também consegue fazer barulho lá fora. Consegue, com certeza. E o mercado lá fora tá muito Pulsante, né, cara? pulsante, né? São Paulo, Goiânia, eu venho O próprio acompanhando. Nordeste. Nordeste, Santa Santa Catarina, Catarina, eu acho que é o entendeu? ápice, né? É ali, o né? ápice ali, né? Todo mundo tá indo pra lá. E realmente, cara, e eu acho também que o corretor daqui também tem que estudar esses mercados de conhecer, fora, poder tem fazer que um conhecer esse mercado de turismo fora. imobiliário, né? Tem, principalmente o mercado de São Paulo, né? Mercado de São Paulo e Goiás, eu acho ali que hoje está sendo São as referências. umas referências, né? E eu acho que o corretor tem que conhecer, né, preço, porque, cara, eu escutava muito. Mostrava para o cliente o imóvel, chegava o cliente e falava assim, nossa, mas está muito caro. São Paulo é muito mais barato. Em tal lugar é muito mais barato. Se você não conhecer o mercado, você vai concordar com ele, porque você não conhece. Você vai acreditar no que ele fala. Aí você tem que falar, não, doutor, Manaus ainda tem muito a valorizar. A gente tem que comparar banana com banana, não banana com maçã. Então, às vezes, o cliente fazia uma comparação, você ia mostrar para ele um apartamento em Adrianópolis, hoje, o bairro mais valorizado da cidade, com preço de metro quadrado mais alto, né? e o cliente, às vezes, estava fazendo um comparativo com um empreendimento na Zona Leste, em São Paulo. Não dá para eu comparar. São coisas Entendeu? distintas. São coisas distintas. E aí, se você conhecer, você fala, não, doutor, aqui o Adrianópolis é o bairro mais nobre da cidade. Você tem que comparar com jardins. Com jardins, com Itaim ali, com entendeu? Ali, com a região mais valorizada de São Paulo. Aí a gente vai colocar na balança, entendeu? Aí você vai entender que aqui está muito mais barato. E que aqui o imóvel, ele é muito mais barato do que nessas regiões e vai te dar uma mesma rentabilidade que esse imóvel aqui vai dar. Hoje em dia está sendo febre estúdios em São Paulo, né? Manaus a gente não tá começando a vir para cá agora, né? Exatamente. Então, assim, o que eu sempre falo pro cliente, se você investir em São Paulo em estúdios, lá você vai ter muito concorrente. Você em Manaus ainda não tem. E às vezes... Duas. Hoje tem duas. Levantado é o do Maceió, né? É o estúdio Maceió, da consultora Arruda, né? Aí já em fase final, acho que é o Pater. Isso, a Lume, o Lume, né? Da Pater então, ali. Esses dois aí. Só e acabou, né? Então, hoje... O cliente investindo, ele vai ter um imóvel para comprar mais barato do que em São Paulo. E em Manaus a gente sabe que o aluguel é alto, né? Sim. Então, assim, ele vai ter uma rentabilidade igual investindo menor. Sim. O pessoal se assusta. O pessoal vem de fora aí. Vem de fora, quando você fala. E esse ano aumentou mais ainda, né? Mais ainda, né? Aí o pessoal chega, eu queria tanto 2.000. Digo, olha, vai ter que subir um pouquinho a régua aí. Vai ter que subir essa régua aí. 2.000 a gente vai conseguir alugar lá pra Barreira. Pra Barreira e olhe lá. Então, aí a pessoa, não, eu vi. Eu digo, veio quando, mano? Mostra aí quando é que tu vê esse anúncio. E tem uma procura muito grande e pouca oferta, né? Sim, por isso que o Estúdio Maceió foi sucesso de venda. Sucesso, Né? Eu, inclusive, tenho um lá. Pronto, comprei... Tá alugado. E não para, né? Não para. Na época, olha a rentabilidade. Eu comprei na época por 252 mil quando lançou. Certo. E tá alugado por 4 mil reais. Ou seja, me dá uma rentabilidade acima de 1,3%. Nenhuma aplicação me dá isso. Além de que eu tenho um imóvel em valorização constante, que é aquilo que você falou lá no início da frase do Jonathan. Não existe imóvel caro que não vai ficar mais caro. Então, hoje, assim, a tendência é essa. Se você vender ele, já deve estar uns 400, 400 É isso aí, pouco, 400 mil um apartamentozinho lá, entendeu? Então, meu querido cliente, não perca as oportunidades que o seu corretor de confiança lhe apresenta, porque não é papo de vendedor, é fato. É fato. É fato, né? E aí, tá com o dinheiro no bolso, quer proteger patrimônio, quer aumentar aí a sua rentabilidade. Tem muitos bons produtos na nossa capital. Meu amigo, tudo que é bom dura pouco. Passou 1 hora de papo. Show. Né? A gente começou, a gente vai desenvolvendo aqui, o papo vai fluindo. Eu faço esse convite a todos, a mesa é nossa. Quando você quiser trazer novidade, quiser
vir trazer um momento coach do Agnaldo, um momento palestrante, algumas coisas que a gente sabe que você vai investir aí nessa sua carreira. Isso Por aí. favor, traga em primeira mão para a gente fofocar aqui. Isso aí. E esse momento Pode agora deixar. é teu. Tu quer fazer uma chamada aqui, essa é a tua câmera. Quer chamar o pessoal pro teu time, quer chamar a gente para conhecer, cliente para conhecer tua imobiliária, que tá linda de verdade. Essa é a tua hora, meu amigo. Bom, pessoal, se você está buscando ser corretor de imóveis, você já é corretor de imóveis, quer trabalhar com empreendimento de médio ou alto padrão, quero te convidar para ir na Idealize. A Idealize fica ali no edifício Sky Platino, ali na Chapada, todo mundo conhece o edifício Sky Platino. Loja número 1 e 2 lá, do ladinho da recepção. Vai lá, me procure, vamos conversar, vamos ver se faz sentido trabalharmos junto. E se fizer sentido, vai ser um prazer trabalhar, aprender com você, passar o que eu sei para você. E esse é o convite. Então, quer ser corretor? Me procure, vamos conversar, vamos tomar um café e vamos ver se vai fazer sentido trabalharmos junto. Perfeito. Pessoal, a gente vai deixar o Instagram aqui do Agnaldo, que é Idealize Imóveis Manaus. Idealize Imóveis Manaus. A gente vai deixar então o Instagram da Idealize. É esse homem que responde. Marca com ele no café, vai conhecer a estrutura, vai trocar uma ideia. Eu tenho certeza que, na pior das hipóteses, tu vai ter um grande parceiro do mercado certeza. imobiliário. Se vai ficar ou não, aí já é uma conversa mais entre vocês que vão lá presenciar a Idealize. Mas que a sede tá bonita, eu tiro o chapéu, cara. Inclusive, eu vou lá atender cliente, tá, meu amigo? Posso levar lá? A casa é sua, sinta à Pronto, vou levar lá, vontade. que a sala de reunião do homem me deu inveja, mano. A gente Que joga isso. nossa tela pra TV, é maravilhoso, é maravilhoso. O cliente vai gostar. Meu amigo, Show. sucesso. A gente se vê Obrigado, numa Fabiano, próxima. pelo convite. Meus amigos, uma boa noite, ou um bom dia, ou uma boa tarde, não sei que horas você vai estar assistindo, mas a gente se vê na semana que vem. Valeu! É isso. Obrigado.